volta à nossa escola dominical. Hoje nós estamos na lição número 8 da revista sobre oração. Senhor, ensina-nos a orar. É uma revista que faz parte de um programa de educação especial, que é o Programa de Educação Cristã Continuada. É um programa novo de escola dominical, onde você, além de estudar a Bíblia, recebe também uma certificação básica em teologia e pode, inclusive, prosseguir seus estudos através de alguma instituição teológica que seja conveniada ao programa. Informe-se, é uma bênção de Deus, algo mais para a sua vida, sua família e sua igreja. Nós chegamos agora à segunda parte de nossa aula, Vontade no Céu. Vamos dizer juntos os tópicos que vamos ver agora? Vontade no Céu, nós temos... Recapitulando Gênesis, lugar de decisões, orando com o Espírito. Essa questão da vontade de Deus no céu. O primeiro tópico, então, recapitulando o Gênesis. É muito interessante a gente sempre fazer uma leitura do Gênesis, que realmente é o começo, o princípio ali. Então, nós temos no Gênesis a explicação de muita coisa em termos de Deus, da vida do ser humano e dessa relação de Deus com o homem. A gente vê que com a queda de Adão, lá ainda no início do livro do Gênesis, pelo capítulo 3 daquele livro, o mundo entrou em um processo, o homem, toda a criação entraram em um processo de decadência espiritual. E aquela vontade de Deus perfeita, até antes desse capítulo número 3 do Gênesis, entra, de certa forma, em declínio, sofre um prejuízo abrupto, assim, do estado de santificação, o estado de perfeição que tínhamos até então, quando Deus, ao final de cada dia da criação, faz uma autenticação desse dia, dizendo, e viu Deus que tudo que fez era bom, tudo era bom, tudo era bom, tão bom que no sétimo dia descansou, porque tudo estava perfeito em seu plano. Porém, a partir da queda, nós vemos que a vontade de Deus foi de alguma forma violada através da ação do adversário. Mas, quando chegamos ao Novo Testamento, nós lemos que Jesus apareceu na história como o segundo Adão, a pessoa que veio restaurar, então, começar todo um trabalho de restauração daquilo que fora arruinado lá no Éden. Essa restauração que Jesus traz, ela é completa. Às vezes nós temos uma ideia que Jesus veio só para nos salvar e vai ficando pequena a obra de Jesus, parece alguma coisa muito espiritualizada e muito individualizada e para mim e para a minha igreja. Na verdade, Jesus veio começar uma restauração de todas as coisas, inclusive da natureza. Por isso que a Bíblia diz que a natureza também geme, esperando a redenção. Todas as coisas serão restauradas, na terra e no céu, porque retrocedendo um pouco o Gênesis, você sabe que Satanás desobedeceu a Deus e essa desobediência não começou na terra, começou no céu. E Jesus virá então, veio e voltará para restaurar tudo, até que voltemos ao estado de perfeição, como era antes do Gênesis. Isso é muito interessante. Então, quando nós estudamos a vontade de Deus, nós precisamos entender, lembrar disso aqui, do que aconteceu no passado e do que Jesus representa para as nossas vidas. Se nós reconhecemos que somos tentados, Jesus já venceu a tentação, e de modo que nós podemos vencer também, mesmo que a nossa situação no mundo ainda seja instável, não seja definitiva, como Paulo escreve que ainda não chegamos à estatura de varão perfeito, porém já podemos vencer o mundo, como escreveu também o apóstolo João. Lugar de decisões. Onde nós resolvemos as questões da nossa vida?
Acho muito interessante isso. Há pessoas que oram, há pessoas que pedem oração constantemente na igreja, todos os espaços possíveis para isso, mas chamam para si o poder de resolver. Vão até Deus e dizem, Senhor, me abençoe, me ajude, e às vezes até dizemos, resolve os meus problemas, as minhas questões. Porém, é como ir a um advogado, tenho aqui um advogado, então, quando uma pessoa procura um escritório de advocacia, ela entrega uma procuração, assina uma procuração, certo? Documentos, e a partir desse momento, essa pessoa deve descansar, porque sua causa será resolvida, ela procurou alguém para resolver. Porém, nem sempre agimos assim. Nós continuamos, se a nossa questão é com pessoas, é de relacionamento, nós continuamos nos debatendo no relacionamento, nós continuamos dizendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes. Se a nossa questão é na área da saúde, nós continuamos com os mesmos medos, inseguranças, as mesmas conversas. Veja que quando uma pessoa está doente, pouca gente aparece para conversar sobre fé e cura, mas muita gente quer saber, quase que por fofoca, como a pessoa está, né? E quando alguém visita um enfermo, vem muitas vezes com 90% de informações de casos negativos. Ora, se alguém está buscando a Deus, se alguém entregou para Deus essa questão, deve lembrar que o lugar de decisões não está aqui na terra. Que o lugar de decisões está onde Deus está. De lá do alto vem. E então, buscar e permanecer debaixo dessa direção. Eu conheci uma pessoa que orava muito, tinha uma cadeira no canto do quarto e ela dizia assim, essa cadeira aí é o meu tribunal. Aí eu trato as questões mais importantes da minha vida, mas a decisão vem lá de cima. E depois de eu ter tratado com Deus exaustivamente o assunto e entregado a Ele, eu me recolho para que Ele possa fazer aquilo que deve fazer. Isso é muito interessante. De certa forma, a gente não atrapalhar a Deus. Último ponto, orando com o Espírito. Eu peço, Antônio, tem algo para ler sobre isso, para perguntar algo sobre como é que você vê essa questão da oração com o Espírito Santo? Como é isso aí? O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele intercede por nós. Eu lembro lá de Ana, quando orava por um filho, né? Estava lá no templo, balbuciava ali na sua oração, gemendo, mas o Espírito Santo estava acolhendo ali, né? Vendo aquela situação, né? Ele conhece o nosso choro, ele consegue interpretar o que é a nossa dor. Isso é muito interessante. Então, é muito bom nós nos lembrarmos que o Espírito Santo está conosco. Jesus disse assim, eu vou ao Pai retornar, mas vos enviarei outro Consolador, o Espírito Santo. Ele ficará convosco para sempre. Então, é muito interessante. Quase nós não utilizamos essa qualidade, vamos dizer assim, faculdade, poder do Espírito Santo, que é de consolar. Quantas vezes nós choramos demais e nos lamentamos muito e não pedimos ao Espírito Santo, por favor, console-me. Ele tem esse papel e veio para isso. Então, não podemos esquecer que orar é estar junto do Espírito Santo. Ele filtra as palavras e leva ao Pai a verdadeira oração. A gente vai ao intervalo e volta já. Eu quero mais.